Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver aí tudo sobre o banco digital que o São Paulo pretende lançar no começo do ano. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Preciso falar agora sobre um novo banco digital do São Paulo. Tenho trazido informações exclusivas ao longo das últimas semanas, mas agora quero alinhar todos os últimos detalhes. O Tricolor decidiu que não vai chamar seu banco digital de SPFC Bank, como aconteceu na primeira investida. São Paulo chegou a ter um banco digital, SPFC Bank, mas a coisa não funcionou, especialmente por conta do parceiro. Agora tudo mudou. E a nova parceria do São Paulo será com o Magnum Bank, que também dará nome a esse banco. Sim, o São Paulino que quiser se associar ao Banco Digital de São Paulo vai abrir uma conta no Magnum Bank. Vai ser essa marca que será exposta, por exemplo, na manga do uniforme tricolor. A previsão de anúncio do acordo é para janeiro, tá? Então o São Paulo coloca o Magnum Bank no ar e passa a ter uma receita importante a partir dos São Paulinos que criarem conta e movimentarem por lá. A expectativa de São Paulo é de uma receita tão grande quanto a de um patrocínio master, se tudo correr bem ao longo da temporada. É o Tricolor buscando novas receitas para tentar também ter um pouco mais de fôlego na hora de contratar jogadores. Só para completar em relação a reforços, o Oscar é até aqui o único garantido para 2025. O Wendel e Montiel seguem na pauta, ainda sem novidades. Bom, tá na hora do São Paulo por aqui. Parece que o futuro do atacante Luciano vai ser mesmo no Tricolor. Isso se a gente usar como base a postagem do Alan Franco nas redes sociais, falando que tá com saudades. A resposta do Luciano foi de que já eles estarão de volta. José Paz, você acha que essa postagem é um indício? Porque o pessoal fica pegando o que sai nas redes sociais. É um indício da permanência dele? Creio que sim, até porque as sondagens que vieram aí para o Luciano, sondagens lá da Arábia Saudita, do Catar, nada de oficial chegou para o São Paulo, apenas sondagens ao Luciano, que entendia ali junto com o seu staff que uma mudança, uma transferência lá para o mundo árabe seria interessante nesse momento da carreira dele. Ele está com 31 anos, faria um pé de meia legal, mas, repito, não passamos aí de sondagens para o Luciano, que tem contrato com o São Paulo até o final de 2026, renovou recentemente seu contrato. Vocês estavam tirando ele do time há pouco tempo. Exatamente, a gente estava tirando aqui, né? Matheus Pereira, você tem mãos, né? Mas do jeito que é hoje o São Paulo, ele joga. Exatamente. Porque se faz Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, é Acabou. simples. E o Ferreirinha ali como 12º jogador. Exatamente. Precisa mudar alguma coisa? Ferreirinha. Ferreirinha, tem o Eric também, enfim. Mas... E então o Luciano, por essa postagem aí, a gente entende que ele vai ficar, e a diretoria nunca quis se desfazer do Luciano. Isso é bem verdade, é importante a gente dizer. O presidente Casares, o cara fez, repito, 18 gols esse ano. Então, assim, é um jogador que, para os São Paulinos mais jovens, é um ídolo. Pra quem não viu, isso já? Sim, eu converso com muitos São Paulinos aí, rapaziada de 20 anos, Ruim, hein? 23 anos, Quase. que tem o Luciano como ídolo do São Paulo. Nossa. Então, assim, é um cara importante na história, fez alguns gols importantes, gol de semifinal de Copa do Brasil contra o Corinthians, e pra essa galera mais jovem é um ídolo do Tricolor, Ídolo é então pesado, tem hein? que se respeitar. Ídolo é uma coisa muito geracional pessoal. também, Pessoal. É um time de respeito, hein, pessoal? Olha como que vai ficar o time do São Paulo aí, ó. Fica com o Caleri e Luciano ali no ataque. Pelas pontas, o Oscar de um lado, o Lucas do outro, Pablo Maia e o Alisson. Vocês gostam dessa formação? É um time bem interessante, ainda mais se a gente levar em conta o que tem aqui no Brasil, o São Paulo se fortalece muito com o Oscar. Agora é aquilo que a gente falava do Pogba. Tem que saber qual Oscar que veio aqui pro São Paulo. Isso que eu ia falar. Um cara que ficou 8 anos no futebol chinês. Se vier um Oscar aí minimamente jogando bola, querendo, ele vai se destacar e muito aqui no futebol brasileiro, tem muito a render. Agora, a gente precisa ter um pouquinho de calma porque, repito, é um cara que passou muito tempo num futebol extremamente questionável. Sem competitividade. Exatamente. Então, assim, eu vou aguardar um pouquinho, mas no papel é um excelente time, com jogadores de seleção brasileira. O Pablo São Maia. Paulino, você está feliz com a chegada do Oscar ao seu time? São Paulino, de modo mal. geral, ficou traumatizado com o James Rodrigues. E quando chegou, Então. era a sensação, pô, um dos maiores nomes do futebol mundial dos últimos anos, jogando no São Paulo, uma super apresentação, festa, expectativa lá em cima. O cara parecia que estava jogando no quintal da casa dele com o filho. Então tem que ver com que espírito o Oscar, porque dinheiro o Oscar não precisa mais, graças a Deus. Mesmo se ele quiser perder toda a grana que ele ganhou na vida, ele não consegue. É impossível, não dá.
Temos que usar o dinheiro como papel higiênico. Não adianta, não vai acabar nunca. Nunca. Então não é dinheiro o problema. Ele chegou abrindo mão de 80% do que ele ganhava na China para jogar no São Paulo e ainda assim vai ser um dos maiores salários do Brasil, segundo ou terceiro aí. Ganhava mais de 10 milhões na China. 12 milhões. Por mês. 12 milhões de reais por mês na China. Então, Nossa Senhora. quando o cara vai, né? Então dinheiro não é o problema. Então ele tem que ter na cabeça dele o quê? O desafio de tentar reverter aquela imagem que ele construiu no clube que o formou. Ele saiu pelas portas dos fundos, desagradou a torcida do São Paulo, que se sentiu traída por ele, e muitos anos depois ele volta. Quantos anos depois? 10, 12? Agora tem que fazer as... 12. 12 anos depois ele volta. 12? Quem sabe para jogar em 1, 2 anos, em alto nível. Mais de 12. E recuperar a imagem que ele tinha destruído quando ele foi embora. O Erivaldo tá felizão. Lá, ele comentou aqui no nosso Instagram, @Gazeta Esportiva, que com a chegada do Oscar. E o Ricardo Martins Alvarengues falou que tiraria o Luciano e colocaria o Ferreirinha. O torcedor de São Paulo, o Luciano é isso, é 8 ou 80, né, torcedor de São Paulo. Ama ou odeia. Ou ama, ou é ídolo, pedestal, ou, meu Deus do céu, vai embora. Tem mais Esse gente, esquema como... aí que a gente mostrou agora é um esquema diferente em relação ao que o Zubeldia vinha usando nessa temporada agora de 2024. Pelas peças ele vai ter que fazer. Exatamente. E é um esquema que dá até pra você colocar melhor o Luciano em campo. Porque o Luciano, ele tava jogando de meia improvisado, aqui na meiuca. Ele não gosta, já falou, já disse, inclusive, em entrevistas pós-jogo. Então, jogando de segundo atacante, a posição que ele gosta, você vai conseguir colocar o Oscar, o Lucas, os dois jogando pelo meio. Eles gostam também. Então, assim, vai ficar bom pra todo mundo. Mas vem cá, nessa posição, o Oscar tá com 35? 33. 33. Tem que correr muito ali, né? Não, Michele, mas aí você compõe de um jeito diferente, o Luciano volta pra ajudar também. Enfim, vai ter que ter um entendimento ali pros 4 jogarem. Isso todo mundo vai ter que se adaptar Quando pouquinho. que ele chega? Já chegou? Já chegou. Já tá treinando? Já Não, tá tá lá de férias. fazendo... Não, fez os exames médicos, tudo, e vai pra Flórida agora em janeiro com todo o elenco para fazer a pré-temporada. Pegar o ritmo que é diferente, né? Exatamente. O ritmo daqui do que da China. Após deixar seu futuro em aberto no final da temporada, o atacante Luciano, do São Paulo, repostou um story no Instagram, a rede social, que deu indícios de que ele vai ficar de uma permanência no tricolor. Vamos dar uma olhadinha na postagem. Ó, a gente fica de olho. Tudo é apuração hoje, né, gente? Olha lá. Ele respondeu, né, uma postagem do Alan Franco, seu companheiro de equipe, o zagueiro argentino, colocando assim, ó: saudades, irmão. Já já estamos de volta. O Luciano, que chegou a ser primeiro cogitado no Santos, o Santos se interessou. Júlio Casares, o presidente, disse: Luciano não será negociado com nenhum time brasileiro. Galo também queria. Negociado. Galo também queria também. E só que na verdade não surgiu nenhuma proposta efetiva pelo Luciano, né? E eu acho um jogador importante, Pretzel. O São Paulo está se desfazendo de muita gente e tem que se desfazer porque tem que se adequar ao teto de gastos. Mas, gente, acho que nenhum deles com a importância e o peso do Luciano. Porque o São Paulo precisa ter elenco para enfrentar a temporada, né? O Luciano, para mim, ele tem algo muito a favor dele, porque ele é um fazedor de gols, certo? É um cara que chuta no gol, é um cara que tem bom posicionamento perto da área, faz gol de cabeça também. Não é um jogador completo, mas é um jogador hoje importantíssimo para a realidade do futebol hoje. É um fazedor de gols, cara. Hoje a dificuldade que a gente vê, o que tem de perdedor de gols, caras que têm dificuldade para fazer gol. E o Luciano tem facilidade para fazer gols. Perde também, mas marca muito mais que perde. Sim. Só que ele acha que ele é craque. Esse, para mim, é o ponto fraco dele. De ele achar que ele é um monstro como jogador. Tem vezes que ele se desliga, né, que ele quer dar toquinho de lado. Se ele focar só no que ele sabe fazer, do meio para frente, que é bater no gol e fazer gols, eu acho que ele é um jogador fundamental para o São Paulo. Tem toda a razão. Mas daí eu te pergunto, ele vai ter que mudar de posição, ou ele está na posição errada, jogando meio que, entre aspas, sacrifício técnico, porque ele sempre foi um atacante, segundo atacante. Teve que jogar de meia, porque o São Paulo não tem meias. Só que agora tem o Oscar. Então, o Luciano, como é que ele vai conseguir sustentar a posição de titular? Porque... será que o Zubeldia vai ter... O Oscar vai ser titular. Não dá. Mas eu duvido. O Lucas também, o Caleri também. Estou imaginando esse teu esquema aí. E o Luciano, dá para jogar os 4? Eu duvido que ele vai fazer isso. Não dá, né? E os 4 com mais de 30 anos. Eu duvido. Porque o Ferreira, para mim, vai ser titular. Então ele vai jogar com o Ferreira e Lucas, Caleri, Oscar, Alisson e Pablo Maia. E aí? O Luciano começa como reserva, na minha opinião. Ele vai tirar o Ferreira, ele vai botar quem do lado esquerdo? E olha... vai botar o Luciano do lado esquerdo encostando no Caleri, ele perde um corredor daí. E o Luciano, ele terminou a temporada jogando assim... Nota 5,5.
pro gasto, assim, no máximo. Esse é o Tava problema, mas esse é um problema do elenco do São Paulo. Não sei se tu concorda. O time saiu das Copas e acabou o ano. Acabou. Né? Me pareceu assim que foi aquele negócio. O brasileiro, já estamos em sexto, deixa assim. Por exemplo, quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023, também largou o ano. O São Paulo foi campeão dia 24 de setembro, lembra disso? E largou o ano. E sabe o que foi curioso? E isso não pode acontecer, cara. E o Luciano que ajudou o São Paulo nesse restante de ano a se livrar daquela ameaça de rebaixamento. Sim. Ele que tinha sido reserva nas finais da Copa do Brasil, acabou jogando quase todos os jogos depois e sendo importante. Exatamente. Só que é um jogador que ele tem esse ego, né? Tem essa vaidade. E então o Zubeldia vai ter que administrar. Embora também, quando senta no banco, o Luciano não tem causado problemas. Sim. Só que é o seguinte, isso é competição. Se quer ser titular, vamos ralar, né? Claro. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. Então o Tricolor pretende lançar seu banco digital, né, nesse ano de 2025. O que o São Paulo lançou em 2024 foi um fracasso, né, pessoal? Mas o Tricolor entende que esse vai ser diferente. O São Paulo espera arrecadar, né, pessoal, com esse banco digital quase o mesmo valor de um patrocínio master. Então deve entrar um bom dinheiro para o São Paulo, né, nessa temporada com esse banco digital. E o Luciano, então, né, pessoal, tudo indica, vai ficar aí no Tricolor. Tinha especulação, né, do Luciano e do Arboleda sair do São Paulo. Eu falei alguns vídeos atrás, né, pessoal, que se eu fosse o Tricolor não liberaria o Arboleda nem o Luciano, até porque são jogadores muito importantes, né, para o elenco do Tricolor. Apesar do Luciano, né, não ter feito uma boa temporada, foi artilheiro da equipe, né, galera, mas terminou muito abaixo, né, até porque estava jogando ali no meio campo. Na minha opinião, o Zubeldia tinha que escalar o Luciano mais para frente, né, se mudasse a formação como segundo atacante, porque no meio campo ele não rende muito. Mas então ele deve ficar, né, pessoal? O Luciano Arboleda, então é um bom reforço, né, para o elenco, a continuidade deles. Alguns comentaristas, né, alguns jornalistas falam que o Zubeldia pode escalar o quarteto, né, nessa temporada com o Luciano, o Oscar, né, o Caleri e o Lucas. Eu acho pouco provável. Acho que são jogadores com mais de 30 anos, né, pessoal? No futebol de hoje exige muita intensidade. Então eu acho que o Oscar vai ser titular ali no meio campo. De um lado o William Gomes, né, pessoal? E do outro lado o Ferreirinha ou o Lucas Moura. E na frente o Caleri. Então acho que os jovens jogadores do São Paulo vai ter mais oportunidades nesse ano. A não ser que o Zubeldia continue com a teimosia, né, pessoal? Acaba colocando o Luciano ali no meio, joga o Oscar de um lado e o Lucas de outro. Vamos ver como que ele vai escalar esse time, então, na próxima temporada. O São Paulo já fechou com o Oscar, né, e pretende avançar aí pelo Wendel, né, pessoal? Depois do dia 3 de janeiro, o São Paulo espera fechar um pré-contrato, né, com o lateral esquerdo, para depois negociar com o Porto, né, pessoal? O São Paulo já ofereceu o Moreira, né, por empréstimo, mas o clube português ainda quer uma compensação financeira. Mas o São Paulo entende, né, que depois que fechar um pré-contrato com o jogador, o Porto deve facilitar o negócio. Então o São Paulo espera na próxima semana aí fechar com esse lateral esquerdo. E para a lateral direita, né, pessoal? O São Paulo também tenta trazer o nome. A bola da vez é o lateral direito Montiel, mas o Sevilha recusou, né, a primeira proposta do São Paulo. O Rafinha não vai ficar, né, saiu do Tricolor. O Moreira pode ser emprestado, né, para a vinda do Wendel. Então o São Paulo deve ficar apenas com o Igor Vinícius, né, então deve trazer outro lateral direito também. E o São Paulo deve ter várias saídas, né, pessoal? Como o do Wellington Rato para o Vitória. Alguns comentaristas e alguns torcedores não gostou muito, mas na minha opinião, o Wellington Rato fez uma boa temporada ano passado, né, com o título da Copa do Brasil. Mas esse ano não foi tão boa assim, né, pessoal? Sofreu muito com lesões. E na minha opinião, se o Wellington Rato realmente sair, não é tão ruim, até porque alguns jovens jogadores como o William Gomes, né, o Henrique Carmo, vai ter mais oportunidades, né, no time titular. O Nestor e o Michel Araújo também está de saída, né, do Tricolor. O Nestor é por empréstimo, né, de uma temporada. E o Michel Araújo, o São Paulo vai vender em definitivo para o Bahia. O Nestor, na minha opinião, não vai fazer muita falta, apesar daquele gol, né, na final da Copa do Brasil do ano passado. Ele é um jogador que nunca rendeu tanto, né, galera, com a camisa do São Paulo. Nunca caiu muito, né, nas graças da torcida. O Michel Araújo, né, ele chegou, quando chegou para o São Paulo, se destacou no começo, mas caiu muito de rendimento também nessa temporada. Então, mais um jogador, né, que podia ser importante ali, até porque pode ser improvisado na lateral esquerda, né, mas
é o nome que o São Paulo, já que o São Paulo precisa fazer dinheiro, né, pessoal, para aliviar sua folha de pagamento, é um nome que pode sim sair. Outro jogador que deve deixar o São Paulo é o meio-campista Galopo, que pode ser emprestado para o Santos ou em definitivo para o Boca Juniors. Segundo o jornalista Jorge Nicola, né, o Boca sinalizou com a proposta de mais de 17 milhões de reais para o São Paulo. Vamos ver se essa proposta realmente chega, né, galera? É um jogador muito importante, né, para o elenco do Tricolor, mas como foi a maior compra da história do São Paulo precisa recuperar, né, galera, um pouco desse investimento, até porque ele não tem muita chance com o Zubeldia. Então, na minha opinião, não é tão ruim assim também vender o Galopo. E outros jogadores que devem deixar o São Paulo é o lateral esquerdo, o Wellington, né, que foi pro Southampton, e o Jamal Lewis, né, pessoal, que deve ser devolvido. Então, o São Paulo vai ficar apenas com o jovem Patrick no momento, né, no elenco. Então, acho que o São Paulo poderia contratar até 2 laterais esquerdos, mesmo com a possível chegada do Wendel. A temporada é longa, né, galera? E se ele se machucar durante a temporada, o São Paulo vai ter o único reserva, né, o Patrick, que não passa muita confiança, né, na minha opinião. Então, se o São Paulo achasse um bom lateral esquerdo, né, pessoal, ou um reserva, pelo menos, poderia tentar trazer, né, que esteja livre no mercado, ou um que esteja disputando a Série B, né, pessoal? Então não é tão ruim assim o São Paulo buscar 2 nomes para essa posição. E alguns jogadores que também não devem ficar no São Paulo é o meio-campista Nicão. O meia estava emprestado ao Atlético Paranaense, né, e não terá seu contrato renovado. O Matheus Belém, o zagueiro de 21 anos, foi emprestado para a Chapecoense. O Rafinha, né, o lateral direito, não renovou e acertou com o Coritiba. O Raí Ramos, o lateral direito, estava emprestado ao Ceará e vai para o Atlético Goianiense. Pedro Vilhena, né, o meia, estava cedido ao Sport e agora jogará na Ponte Preta. E o volante Luan, que estava emprestado ao Vitória e aguarda agora por propostas. O Lisieiro também, né, outro volante que pode estar deixando o São Paulo. Eu já falei alguns vídeos atrás, né, que se eu fosse o dirigente do Tricolor, eu não renovaria nem com o Luiz Gustavo, nem com o Lisieiro. Até porque o Pablo Maia já volta no ano que vem, né? O Alisson já retornou. Tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio. O São Paulo também tenta fechar um pré-contrato com o Thiago Mendes, né? Para chegar no meio da temporada. Então o São Paulo já está bem servido de volante, né, pessoal? Então não faz muito sentido renovar com o Luiz Gustavo e com o Lisieiro. O Tricolor indica, né, que o Lisieiro não vai ficar, mas o Luiz Gustavo sim, né, deve renovar com o São Paulo por mais uma temporada. E de centroavante, né, pessoal? O Zubeldia queria outro nome, mas o São Paulo não deve trazer, até porque já tem o André Silva, tem o Caleri, e o Rian Francisco também deve subir para o profissional ano que vem. Pelas beiradas também, né, mesmo com a possível saída do Wellington Rato, não deve chegar outro jogador, até porque o São Paulo já tem o Lucas que joga por ali, tem o Ferreirinha, tem o Eric, tem o Henrique Carmo, tem o William Gomes. Então o São Paulo também já está bem servido, né, de jogadores que jogam ali pela ponta. E o presidente do São Paulo, Júlio Casares, foi convocado por conselheiros para explicar as negociações do clube com o magnata grego Evangelos Marinakis. A expectativa de Casares é de que até lá as negociações com o Marinakis já estejam mais avançadas do que estão neste momento. O magnata grego tem o interesse de fazer uma parceria com o São Paulo para investir, né, e ter participação na venda de jogadores das categorias de base do clube. O São Paulo, porém, descarta, né, vender o controle de suas categorias de base para a Marinakis. O que tem sido discutido entre as partes é uma parceria para aumentar o poder de investimento de Cotia e promover o intercâmbio de jogadores e outros profissionais que participam, né, da formação de atletas. O magnata grego, né, também negocia a compra da SAF do Vasco. Então, o São Paulo pretende avançar nos próximos dias, né, com o empresário grego Marinakis para a parceria, né, das suas categorias de base. Na minha opinião, é um bom negócio, até porque se o São Paulo vende 1 a 2 jogadores por ano, né, pode ter essa venda triplicada. E segundo o jornalista Jorge Nicola, deve ser uma parceria por 10 anos. No começo, o São Paulo vai ficar com 75% dos jogadores e no final, né, desses 10 anos, o São Paulo vai ficar com 60%. Não é tão ruim assim, né, galera? Até porque hoje em dia o São Paulo, quase todos os jogadores, o clube tem parceria, né? Ou tem alguma quantia com o empresário ou com o jogador. A venda do Beraldo mesmo, né? O Júlio Casares falou que o Tricolor ficou com apenas 60% do jogador. Então não é tão ruim um negócio assim, né, pessoal? Até porque o São Paulo deve triplicar suas vendas e mesmo assim faturar muito, né, com a venda dos jogadores.
Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.